Ó, a primeira proposta abriu aí a gravação? Sim. Eu já dei ok. Então, a primeira proposta que eu acho, a gente fez aquele grupo com o Celso, o Chico, eu e o Funari, mas a gente não conseguiu se reunir para conversar, né? Mas tudo bem, um dia a gente consegue. Mas eu tive pensando no que aquele grupo iria ter que pensar, que é uma coisa do que vem primeiro e o que vem depois, né? E eu tive visitando o Chico e a Estela também, e a gente conversou um pouco, eu também pensei em umas coisas que a gente conversou lá, tentamos ligar para o Celso, mas não deu certo. Mas, de qualquer jeito, eu tive hoje com o presidente do Sindicato dos Jornalistas, o Tiago Tange, conversando, né? Então, deixei lá os panfletos, tem umas 800 lá, né? Aquelas que restaram, umas 800, estão na secretaria do sindicato. Então, aí eu acho que é legal passar para o grupo, e os dois grupos, né? A gente tem dois grupos, não é? Um grupo aqui e outro lá de livre expressão. Acho que era legal colocar nos dois grupos que o panfleto está na rua... Bento Freitas. Isso aí, 530, sobreloja, secretaria, certo? Então, está na secretaria do sindicato. Por que eu deixei na secretaria? Porque precisa anotar o nome da pessoa e quantos ela levou, o nome, se a pessoa, nome, telefone, enfim, como encontrar as pessoas, porque vai que alguém lá vai que não está no nosso mailing, né? Aí a gente já coloca. E é importante a gente estar sabendo também para onde estão indo esses manifestos, certo? Uhum. E se a gente deixasse num lugar qualquer lá do sindicato, a gente não ia saber. E o Tiago Tange me perguntou. Primeiro eu falei para ele, olha, é uma campanha que o sindicato e a própria federação precisam participar. Até mais importante a federação e o sindicato. O sindicato também, porque o sindicato é estadual. Então, ele tendo uma base estadual, ele tem base em 7 cidades e ele tem inúmeras cidades onde tem jornalistas, tal, que a gente pode obter esse mailing do sindicato, né? Então, o próprio mailing de associados já dá acesso a praticamente todas as cidades do estado de São Paulo, tá certo? Uhum. Veja que coisa maravilhosa. E a FENAGE, que tem 31 sindicatos no país inteiro. Então, assim, se a FENAGE adere à campanha, e ele vai propor para a FENAGE, né? E concorda em compartilhar o mailing deles, dos jornalistas no país inteiro, então a gente já tem acesso a alguns milhares de jornalistas em todas as cidades do país, né? Uhum. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Aí ele perguntou, e por que e a CUT está na campanha? Eu falei, olha, nós ainda não entramos nessa fase de uma reunião dos principais movimentos sociais do Brasil e tal para fazer essa adesão em massa, né? E aí me ocorreu essa proposta que eu faço aqui para vocês, que é a gente centrar forças nesse momento, além de fazer as conversas nos vários locais, nas rodas de conversa. Nós estamos propondo, são rodas de conversa sobre o manifesto, né, para discutir o manifesto, não é isso? Exatamente. Essa é a nossa proposta no momento. Eu quero propor que a gente se concentre em convocar as entidades que já estão, assinam um convite. Eu pretendia até escrever e propor aqui para vocês, mas não tive tempo ainda, um convite para uma reunião com as entidades, com os movimentos sociais brasileiros, movimentos sociais, partidos, etc., mas principalmente movimentos sociais, né? Para explicar a campanha para eles e propor adesão. E que movimentos sociais eu estou falando? Estou falando do MST, dos catadores, do movimento negro, estou falando do movimento indígena, estou falando dos grandes movimentos sociais brasileiros e os pequenos também.
mas principalmente aqueles que aderiram o pool de canais, que é uma iniciativa da sociedade civil baseada nos movimentos sociais para fazer uma comunicação horizontal com a população. Então, nós temos esse mailing, né? Nós temos esses nomes, e a gente convidaria esse pessoal para uma reunião para explicar a campanha e para propor a adesão. Então, isso seria importante, porque nessa reunião, e isso complementa a proposta, a gente faz uma divisão de trabalho com essas entidades. Por quê? Porque se a gente for pensar só nesse grupo que tem aqui, né, e na forma como a gente está trabalhando, isso é muito pequeno, muito precário. Então, eu acho que a gente deve criar um colegiado que parta dessa reunião com os movimentos sociais, em que cada um assume uma parte do trabalho, né? Isso quer dizer porque os movimentos sociais, seja o movimento sindical, a CUT e todas as centrais sindicais, né? Não só a CUT, né? As centrais sindicais, os grandes sindicatos, a Federação dos Petroleiros, as federações sindicais, os grandes movimentos sociais e tal. Quando a gente reúne esse povo, a gente tem meios à disposição. Aí quem aderir, coloca meios à disposição. Aí sim a gente tem condições de pensar grande na campanha, de pensar a nível Brasil, de pensar... Porque desse jeito que a gente está fazendo, a gente vai demorar 100 anos para essa campanha chegar lá, tá certo? Porque vai crescendo incrementalmente, assim, aritmeticamente. E a gente tem que pensar sempre no crescimento geométrico e não aritmético, porque nosso movimento é um movimento de massa, não é um movimento de um segmento, né, de um setor e tal. Então, para essa reunião, eu convidaria os movimentos sociais, faria uma lista assim, importante. Quem a gente convidaria? Os movimentos sociais, os conselhos profissionais, que são 29 e são estruturas muito fortes no Brasil, coisa desse tipo, você entendeu? Então, convida aí 150 figuras dessas. São 29 conselhos sociais, 70 movimentos sociais, e vai assim. Aí você, sei lá, 30 partidos políticos, né? Então você faz uma lista de 150 e na reunião vai ter 30, vai ter 40. Mas esses 30 ou 40 que estiverem na reunião vão ser 30 ou 40 centros de poder da sociedade, não poder político do Estado, né? E aí a gente consegue arquitetar uma campanha de massa, né? Fazer esse núcleo aqui propõe essa campanha de massa, né? Porque o que eu estou sentindo nas conversas que eu tenho, por exemplo, falei com o Rui Falcão. O Rui Falcão falou, lógico, eu assino, estou junto e tal, meu mandato está à disposição. Então, o que eu estou sentindo de quem eu converso é que não vai ter resistência assim aberta a essa campanha, né? Ninguém vai dizer, eu sou a favor da compra de votos. Ninguém vai dizer isso. Lógico que tem gente que pratica a compra de votos e que vai querer entrar na campanha para posar de ser contra a compra de votos. Mas esse vai ser desmascarado se a campanha for bem sucedida, percebe? Então a gente não deve se preocupar com isso, né? A gente tem que se preocupar em entender com a amplitude da campanha. Fala. Não, é que a Beth está esperando para falar e ela tem que sair 7h30, né, Beth? Que ela tem um curso. Mas Tá se bom. você puder só encer, sim. Não, o que eu tenho que falar é muito rápido. Tá. Se você quiser, eu paro e depois retomo. Pode ser? Pode, é melhor. É uma coisa mais de formiguinha. É que no próximo domingo, não sei se você pode, Fred, que você está mais perto, eu não posso porque eu não vou estar aqui. Vai ter Feira da Vila. E na Feira da Vila vai ter uma barraca da Casa da Cidade, tá? Que vai estar só como Casa da Cidade, não vai ter nenhuma caracterização do PT, porque a gente queria até trabalhar com a Casa da Cidade junto com o diretório zonal aqui de Pinheiros do PT.
Mas como eles não estão dando licenças, se tiver alguma caracterização do PT, eles não têm licença para ir. Então, o que a gente resolveu fazer é o seguinte, vai só eles têm licença para a Casa da Cidade, e na Casa da Cidade vai ter a urna para o plebiscito, e se puder deixar um pouco desses folhetos na casa, lá na banquinha da Casa da Cidade, não sei se vale a pena, é uma oportunidade também de divulgar, não sei se vale a pena. Ô, Beth, só para pegar o teu assunto, então eu vou propor na Rede D, que se reúne quarta-feira à noite, vamos ver o que o David vai levar como proposta, mas eu acho que uma proposta boa de ação direta da Rede D seria ir um grupo de pessoas, a gente vê panfletar a Feira da Vila num determinado horário, você entendeu? Sim. Porque é um lugar que vai bastante gente. E isso já é uma ação de massa, assim, uma ação no público, né? Vamos ver se a gente junta essas duas coisas e dá esse resultado. O que você acha? Eu acho bom, eu acho que a panfletagem é legal. Eu sugeri deixar um pouco na Casa da Cidade, se não tiver gente para fazer essa panfletagem. Mas eu acho que a panfletagem funciona melhor, porque aí você pode Então, vamos conversar com a combinar o pessoa. seguinte, ó. No mínimo, vai ter lá os panfletos, certo? No mínimo. A gente deixa lá uns 200 panfletos. E, no máximo, a gente faz uma panfletagem, queima todos esses panfletos que estão aí, já imprime novos, atualizados. E conversar, porque a panfletar, você vai lá, conversa com as pessoas, é bem mais interessante. Tá bom? Gente, eu vou ter que sair, e tá? se a gente fizer isso, viu, Beth? Aí a gente divulga para todo mundo aqui no grupo, tal, para quem puder ir também participar. De repente, a gente faz uma varredura, assim, no evento inteiro, entendeu? Distribui. Porque é o dia inteiro, eu acho que é melhor, mas eu não sei se na parte da noite, final da tarde, fica muito cheio, é uma loucura. Domingo. Mas a gente vê qual é o melhor horário, né? Isso é fácil de saber com o pessoal que está organizando, o horário que dá mais público, e a gente procura ir nesse horário, né? E avisa lá no grupo, né? Eu aviso, a gente está montando lá, eu vou participar lá da montagem da Casa da Cidade, eu não vou estar presente no dia, porque no dia eu não posso. Eu tenho uma outra coisa para fazer presencial lá, desse curso que eu vou entrar agora. Mas aí, o que eu souber, eu aviso para vocês, tá bom? Depois eu assisto a gravação e me coloco em ar, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Beth. Bom curso. Então, isso da Beth está resolvido, né? Eu vou ver na quarta-feira, se a gente decidir fazer a panfletagem, aí eu divulgo para mais gente poder ir, tudo bem? Quando é que é a Feira da Vila? Domingo o dia todo. Sei. Puxa vida. Então está bem perto, né? A gente já acaba com todos os panfletos que estão aí. Aí já precisa demais. O que é a Feira da Vila? O que é a Feira da Vila? A Feira da Vila é uma coisa muito tradicional aqui na Vila Madalena, em São Paulo, que tem um monte de barraquinhas de artistas, de um monte de coisa, assim, comidas, artesanato, é uma coisa muito tradicional na Vila Madalena aqui de São Paulo, e vem gente da cidade inteira e até gente de outras cidades. É uma coisa tem muito público, é uma coisa bem interessante para fazer essa ação aí. É boa para milhares de pessoas. Boa para panfletagem. Dá uma boa panfletagem, porque tem muita gente politizada também, e esse pessoal, nesse início de campanha, é muito importante, né? E para conversar durante a panfletagem, entregar, conversar, pedir para assinar o manifesto, quer dizer, toda essa coisa vai embolando aí. Então, eu fiz a primeira proposta, que é a questão da gente propor uma data e ir atrás de um local e fazer essa reunião, que é uma reunião de organização da campanha, né? De articulação e organização. Para a gente não ficar nesse grupo pequeno aqui, entendeu? Porque depois dessa reunião, o grupo pequeno que vai se reunir é o grupo operacional. Aí vai ter uma pessoa de cada entidade, enfim, é diferente, né?
Aqui nós não estamos... Eu não posso falar, eu posso falar em nome da Rede D, mas o que é a Rede D? É uma entidade paupérrima, não tem recurso nenhum, não adianta nada, enfim. Eu estou aqui, tem reunião quarta-feira com mais 8, mas não tem dinheiro, entendeu? Agora eu estou falando, se o MST vai na reunião, bom, eles têm 50 veículos de comunicação, tem 4 milhões de associados no Brasil inteiro, e parararará, percebe? E tem estrutura, né? Então, a gente consegue, é isso que eu falo, vamos convidar 200 entre conselhos, movimentos sociais grandes, partidos políticos, federações, centrais sindicais, a gente faz uma lista de 200, 250, convida todo mundo. Vai 30 ou 40, com certeza, entendeu? E aí com isso, a gente articula a campanha num grupo amplo, né? Uma campanha de massa e tal, e sai desse grupo pequeno que a gente está. O que vocês acham? Essa é uma coisa. A segunda coisa é que dia 15 de setembro, o Direitos Já, que é o Fórum de Luta pela Democracia, um negócio assim, do Guilherme, ele vai reunir 700 pessoas no Tuca, não no Tuquinha, no Tuca, no teatro. Essa é a meta deles, é reunir 700 pessoas para tratar de política. O que eu acho, Chico? Eu acho que você e eu, e quem mais quiser, devemos pedir uma reunião com ele. Porque nesse dia 17 de setembro, que vai falar de 26, etc., de manter o Senado, pelo menos a maioria no Senado e tal, tem que estar presente a campanha contra a compra e venda de votos. Tem que estar presente, entendeu? Então, porque não adianta levar você lá, Chico, para ser para ocupar mais uma, a 70ª, sei lá, né? A cadeira de número 700, não adianta. Mas, estando na agenda do evento, aí eu acho importante você ir, entendeu? Aí é um evento com 700 pessoas para tratar de política, de um órgão, de um movimento agregador como o Direitos Já, eu acho que é um alvo importante. A gente não pode tratar como mais uma reunião na igreja de Sapopemba ou não sei onde, você entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar isso estrategicamente para esse movimento, né? Porque é um movimento político também, né? E nosso movimento, ele diz respeito ao coração da política brasileira, né? Então, se eles não quiserem tratar do tema, a gente já vai poder ter um entendimento sobre que movimento é esse, não é? É isso. São essas duas propostas que eu tenho para a gente discutir. A primeira significa já pensar numa data, você pensa, não? E já começar... sim. E que tipo... ter uma data, mandatar aqui 2 ou 3 pessoas para fazer essa lista, escrever a carta e começar a mandar os convites. Porque a gente pode mandar os convites mesmo antes de ter o lugar. O lugar a gente encontra depois, até em função do número de pessoas que a gente vai reunir, entenderam? Mas a data é fundamental, porque, né, para saber, o Gilmar Mauro, do MST, precisa saber se ele vai estar livre naquele dia, ou se ele vai mandar outra pessoa, você entendeu? E por aí afora, né? Então, a gente precisa fechar uma data e que vai fazer isso. E eu acho que isso é estratégico, entendeu? Mais do que a gente ficar mantendo essas reuniões regulares aqui, que eu acho fundamental, porque dita o ritmo, né? Mas se a gente fizer isso num prazo de 1 mês, por exemplo, daqui 30 dias a gente faz essa reunião, aí muda o caráter dessas reuniões, não é mais um caráter de um grupo de pessoas, né? Um pequeno grupo de pessoas, mas é uma reunião dos movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais de escambau, para fazer uma campanha nacional. Entende, Chico? Eu acho que tem toda a condição deles aderirem, toda. Não tem nenhum problema, ao contrário. E quem não aderir agora vai aderir depois. Mas a gente abre essa possibilidade agora, em vez da gente ficar prolongando esse período aqui, que é um período de agregação baixa, percebe? De crescimento lento e tal. E eles estão
com o negócio do plebiscito lá, que está mal parada a campanha do plebiscito, porque foi muito mal planejada, entendeu? Então, a gente também pode juntar força com essa campanha aí, né? Aham. Pode dar um up nessa campanha também, que é muito interessante, porque é contra o 6x1, pela soberania do país, e não sei o quê, e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Então, por que não juntar esse pessoal aí, discutir e falar, gente, vamos enfiar aí nessa campanha mais uma coisa e vamos fazer a campanha de massa acontecer no Brasil. Eu acho que tudo que a gente conseguir fazer para que 2026 seja uma eleição politizada, a gente deve fazer. Tudo o que tiver ao nosso alcance, né? Então, nisso daí entra também a Conferência das Conferências, que é o seguinte, é uma conferência chamada pela sociedade, preparada em paralelo à eleição, para definir, como diz o Lula, o Brasil que nós queremos, entendeu? O Lula fala, vamos sentar com o povo brasileiro e conversar sobre o país que a gente quer. Mas onde acontece isso? Numa conferência geral e não uma conferência de segmento, como tem os 29 segmentos, né? Então, eu acho que são todas coisas que indicam abertura, envolvimento de massa, amplitude, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar isso para 26. Em vez de se encolher, a gente tem que usar o aquecimento da luta de classe nesse momento para crescer, navegar, né? Fazer que nem o surfista, pegar a onda está aí, vamos pegar a onda, né? E botar a prancha para deslizar. Terminei. O Luciano chegou aí. O Luciano, tudo bem? Oi, Luciano. Ótimo. Ô, Luciano, estamos aí começando a articular aqui a reunião em cima de coisas bem concretas aí, como duas propostas que fez você estava aí quando você ouviu as duas propostas, não? Eu peguei metade da primeira e peguei a segunda. Eu entrei às 7h30 porque o Michel tinha pedido para começar às 7h30 por conta do compromisso que ele tinha. Então, achei que tinha ficado já definido 7h30. Não, é 7 horas. Então, tá 7 bom. horas. Não é 7h30, 7 horas. Eu disse que às 8 eu tenho que ir porque eu tenho É o fisioterapia. contrário. Tá, ok. Minha fisioterapia começa 10 para as 8. Tá Desculpa, bom. viu? Perdão. Eu que me atrapalhei aqui. Você Mas nunca peguei. atrapalha. Peguei metade da primeira parte que o Fred colocou e a segunda também. Esse evento lá na PUC, eu fui convidado já de dois pontos. Um pelo Centro Santo Dias, outro pelo MCCE. Então, eles estão bombardeando todo mundo para levar todo mundo para essa reunião aí. Então, e é isso. Eu acho que a gente tem que conversar com o Guilherme rapidinho. Mas Pra- eu fui olhar o grupo, eu não conheço absolutamente ninguém, de todo aquele monte de gente, não conheço ninguém. Então, essas coisas assim que vêm do nada, aparece do nada assim, você não tem, eu estava até com o pé meio atrás, mas Não, como você trouxe aqui, não. acho que é bom medir a temperatura. O Guilherme é um cara que veio da ala esquerda do PSDB, entendeu? E esse movimento direito já existe há algum tempo, mas ele atinge mais de 1.000 pessoas. É um movimento razoável até, né? Ele não é um movimento que nasceu na esquerda, percebe? Mas como o Brasil só se resolve com uma ampla frente, né? Eu acho que a gente tem que pensar também nesse sentido, né? Sim. Eu venho da esquerda, né? Mas eu tem muito tucano perdido aí pelo caminho. Eu não acho que o Brasil vai se resolver se a gente fizer uma frente única da esquerda e ponto, você entendeu? A gente tem que fazer uma frente ampla, né? Política, para resolver Sim. os problemas do país, né? E é isso que o direito já mais ou menos significa, você entendeu? Por isso você não conhece quase ninguém. Ô, Fred. Então, mas eu acho... Oi. Não, Fala, Guilherme. eu só ia sugerir uma coisa, não sei se tem a ver. Talvez nessa reunião, é dia 15 de setembro? 17.
17 de setembro. 17. Talvez Ah, é nessa 17? reunião. Você falou Vai 17. dizer. Não, eu 2 penso que é, Ah, eu tá penso bom. que é 15. Tá na minha Não, agenda. eu não Eu sei. vou checar. Eu entendi que era 17. Eu vou Direito, checar aqui, peraí. Tá? direito já? Dia 7 é depois da manhã. 17 de setembro Não, ou 15 de 17. setembro. Ah, é, caramba. Depois eu checo isso daí, eu É. passo para vocês. Mas está na minha agenda já. aham. Hein, Fred? Mas Pode falar, estou ouvindo. seria Não, bom tá ouvindo? conversar. Fala, Não, eu Guilherme. acho assim. Eu acho que talvez, se nesse dia, Direito já. que é dia 15, talvez Vou ver nesse aqui dia, já. Fred, se a gente já tivesse um local, poderia ser feita a propaganda lá no dia, nesse dia da reunião. Tá entendendo? Quer dizer, se a gente marcasse essa reunião, por hipótese, para o final de setembro, né? Daqui a um mês e pouquinho. Nesse dia, já faria o convite para essa reunião desse grupo que você está propondo. Não, Sobre o então, o manifesto. que eu estou propondo, viu, Guilherme, ó, eu não estou propondo, porque esse grupo é no dia 17, às 17h30, no Tuca. É o Dia Internacional da Democracia, tá? Uhum. 15 de setembro. Tudo bem? É Vocês ouviram? 15 às 17 horas. Então, o que o Fred está propondo é fazer uma reunião anterior, né, Fred? Com Não, quem eu estou está propondo, são organizando. duas coisas diferentes. Eu Isso, estou propondo duas coisas diferentes. Eu estou propondo uma reunião nossa, do nosso movimento, para que ele se transforme num movimento de massa. isso. Né? Eu estou Esse é o propondo, primeiro portanto, ponto. que a gente chame as grandes organizações em algumas áreas da sociedade, os conselhos Sim. profissionais, os partidos, as centrais sindicais, os movimentos sociais e tal, com essa pauta única, campanha, Isso. compra e venda de votos. Queremos organizar a campanha, quem pode assumir o quê? Esse é o Vocês primeiro entenderam? ponto. Aí o Esse Guilherme é o estava ponto. se Nós vamos referindo a organizar esse. essa reunião. Não tem nada a ver com a reunião do direito já no dia Isso. 15 de setembro. Então, Essa é uma perguntar para o reunião. Guilherme o que você estava se referindo, Guilherme. Não, eu estava dizendo que se essa primeira proposta do Fred, se a gente já tivesse amarrado um local para essa reunião do movimento, do manifesto nosso, talvez no dia 15 seria um bom momento, um bom motivo para a gente fazer propaganda dessa reunião que teríamos já, talvez, para o final de setembro, alguma coisa assim. Está entendendo? Quer dizer, é Com certeza. Sim, com certeza. é um momento de divulgar. Com certeza. Né? Mas eu vejo a reunião do dia 15 como... porque é uma reunião estritamente para tratar da política, tá certo? É diferente e com um ângulo de articulação pensando no Senado, na maioria do Senado, pensando na campanha eleitoral já, percebe? É uma questão... Porque o direito já, eles são muito focados em conquistas eleitorais, né? Esse é o barato deles, entendeu? Conquistas eleitorais do ponto de vista de uma frente ampla, tá? Eles funcionam um pouco para isso, né? Então, eles reúnem político. A última vez que eu fui, foi na casa do jornalista Pedro Venceslau, que é um jornalista de política da CNN. Na casa dele teve uma reunião e eles chamaram para falar o Zé Dirceu. Aí o Zé Dirceu foi lá, fez uma análise de conjuntura, etc. e tal, mas eles estão procurando uma aproximação com a esquerda, entenderam? Então, esse que foi, eles chamaram o Zé Dirceu, fizeram isso e tal, eles estão chamando gente, estão procurando incorporar gente. Mas eles são um movimento mais de centro que propriamente de esquerda, né? Se a gente fica procurando o centro político e tal, não existe, está aí o centro político, é esse movimento, direito já. Então, a gente tem que ganhar esse movimento, eu acho, para essa campanha, percebe? Porque faz parte da eleição, eles vão falar de eleição, de política, né? E nós estamos falando de política, então, tá. Agora, o que você propõe, a gente usar a do dia 15 para convocar a nossa, pode ser,
se a gente não tiver condição de fazer antes. Eu acho que hoje é dia 18, quer dizer, falta um mês, né? Pensando assim, em termos de semanas, né? 1, 2, 3, 4. Faltam 4 semanas para aquela reunião do dia 15, percebe? É daqui um mês, né? A gente pode, eu acho que a gente fazer uma reunião dessa envergadura num prazo menor não dá, né, Guilherme? É nisso que você está pensando, né? Eu acho pouco tempo, não? Porque, Fred, essa reunião... Depende um pouco o caráter da reunião, que a primeira proposta do Fred não é propriamente uma reunião de massa, mas é reunião de dirigentes, que eu tenho entendido. É uma reunião para transformar essa campanha numa campanha de massa, a partir de já. Mas para falar agora, o passo a passo, fazer com que a maior parte dos movimentos, partidos, etc., decidam participar da nossa. Quer dizer, esse que é da nossa reunião. É uma decisão do movimento, não é uma decisão. Não é chamar gente para vir bastante gente. Isso é depois. Mas por agora, isso é depois. Agora é quase constituir uma espécie de colegiado de apoio das direções e dos movimentos todos a essa na verdade, campanha. Seria o colegiado da campanha, né, Chico? Porque precisa ter gente parruda para fazer essa campanha de massa, né? São 5 mil municípios, 5 mil e tantos municípios, são não sei quantos mil distritos eleitorais, entendeu? Não dá para a gente pensar pequeno. Se a gente pensar pequeno, a campanha não vai acontecer, vai ser uma mixaria. A gente tem que pensar em milhares, milhões, entendeu? Como é que faz isso? Juntando tudo que tem. E principalmente porque, digamos, numa etapa bem mais adiante, que é quase que o ano que vem, dessa nossa campanha, vai ter aquela ideia da gente constituir comitês de fiscalização em todos os municípios. Exatamente. Quer dizer, e tem muito jogo aí para frente, a gente pode trabalhar junto com a campanha deles e tal, e fazer um desenho de uma coisa que grude na outra e que vai não crescendo, percebe? Então, porque é um momento em que as pessoas estão interessadas em fazer coisas. Não sei se vocês estão sentindo isso, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Tem que aproveitar. E eu acho que tem que... Então, assim, se a gente faz essa lista, né, pega esses contatos aí. O Allen Habert, por exemplo, está convocando para essa reunião do dia 15. Ele está totalmente envolvido com isso, fica me falando, não, você precisa levar gente lá. Eu quero levar gente, mas eu quero levar gente por causa da nossa campanha, entendeu? Porque pensar em maioria no Senado, já tem um monte de gente pensando. Não vai ser nós, né, que vamos pensar nisso. Não é o nosso objetivo esse, entendeu? Nós vamos alcançar isso por outros meios, né? Limpando a campanha dos pilantras, tá certo? Então, tudo bem, mas são coisas que se somam, não são coisas que se chocam, percebe? Então, vamos manter o nosso... Agora, essas entidades, elas devem ter 1, 2, 3 ou 4 pessoas, sei lá quantas, que possam trabalhar na nossa campanha, percebe? Porque nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de gente, e gente financiada, gente paga, gente que possa trabalhar. Isso daí. Não é? Isso. Quem tem Muito isso bom. são essas entidades, não somos nós. Entendeu? Tem que ser profissional. Então, assim, nós até podemos fazer isso que eu propus lá, pegar o pool de ideias, fazer uma caixinha, começar a pagar e tal, para manter a campanha nesse período, até ter essa reunião. Porque é bom a gente chegar lá com alguma coisa, né? A gente não vai chegar numa reunião dessa com uma ideia, vocês concordam? Não dá para chegar numa reunião dessa e propor uma ideia. A gente tem que dizer, olha, nós já nos antecipamos, andamos fazendo algumas coisas, mas nós queremos propor uma campanha com esses que estão aqui. A campanha é nossa, é de quem está aqui, percebe? Então, Chico, não é para eles aderirem à nossa campanha, dizendo essa campanha precisa ser assumida por vocês, senão ela não vai acontecer, percebe? Vocês têm que assumir essa campanha, porque essa campanha muda a face do
do Legislativo brasileiro. E rapidamente, né, se pensar em 3 eleições, eu acho o que a gente apresenta para eles nessa reunião é o esqueleto da campanha, percebe? Nós temos um esqueleto, vai ser assim, o Chico já escreveu tudo isso, a gente não precisa inventar mais nada. Vai ser assim, primeiro tem isso aqui, agora, né, a gente começa a divulgação, depois lá em março tem a criação tem o lançamento massivo com a criação dos comitês por cidades e pararararará. Percebe? A gente já tem o esquema da campanha, né? Vamos ver o que eles falam sobre esse esquema, né, Chico? Michel, é possível, isso é legal, vamos juntar essa campanha com o plebiscito e o plebiscito tem urna nos lugares, junto com a urna pode estar o manifesto, você entendeu? Ou pode ser mais um ponto do manifesto, contra ou a favor, a competição do voto lá, né? Enfim, é isso. É uma coisa... quer dizer, são 2 coisas que eu penso assim, estrategicamente para somar, sabe, Chico? Para a gente sair do gueto, entendeu? Eu ainda acho que a gente... Concretamente, o que nós temos que começar a fazer é contactar essas pessoas, contactar esses partidos. Não, a gente tem que tentar 3 de nós fazer a lista, porque isso daqui é uma reunião, vai acabar daqui 10 minutos. Quer dizer, Aí a gente vai mandar uma carta para convocar uma reunião. É esse que é o a gente tem que fazer a carta convite e a gente tem que pensar quem nós vamos convidar. Eu já sugeri aqui conselhos profissionais, movimentos sociais, partidos e, sei lá, universidades. Não sei, vamos pensar uma coisa que seja assim, sabe? Né? E que seja uma coisa poderosa do ponto de vista da sociedade, sabe? Significativo. Aí eu falei, tem 30 conselhos profissionais. Só vão 3. Pô, já tá bom para burro, porque são 3 entidades que têm grana, estrutura e tudo mais. Né? Vai o dos psicólogos, vai o dos arquitetos e vai o de não sei o quê. São conselhos mais à esquerda, né? Tá bom, tá ótimo, você entendeu? Vai 3 conselhos, vai 3 centrais, vai 10 movimentos sociais, vai 5 partidos. Você fez a campanha, entendeu, Chico? Agora, quem a gente poderia pensar em agregar também rapidamente é o pessoal evangélico, que tem entidades, inclusive, e que estão completamente noutra perspectiva. Inclusive, estão combatendo... Mas aí a gente convida os movimentos dos evangélicos. Eu te falei, a gente tem a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Soares, tem 14 confissões, entendeu? Então a gente propõe uma reunião com a Frente Interreligiosa. Você vai lá na reunião com a Frente Interreligiosa, vai estar o pastor Ari, mais o pastor lá, não sei o quê, parará, entendeu? E propõe e faz a conversa com ele. Mas a Frente Interreligiosa vai ser convidada para essa reunião. Todas as entidades, a Frente Interreligiosa compõe a Rede D, entendeu? Então, todas as entidades da Rede D vão nessa reunião. As entidades as entidades do pool de canais, que nós estamos criando, um meio de comunicação aí, vão nessa reunião. Percebe? As entidades do Age Brasil, que é o movimento que quer criar essa conferência das conferências, e a gente vai agregando muitos movimentos. Todos esses movimentos não tem nada contra essa campanha da compra e venda de votos. O que a gente precisa descobrir é quem tem a favor, sabe? A ponto de participar. A gente precisa descobrir isso, né, Chico? E a gente só vai descobrir convidando, sabe? Percebe? Isso eu acho que é o tipo da coisa que, se você puder ir avançando, então, na redação da carta, quem está disposto a ajudar você? Amanhã eu faço a carta. Mas o que eu queria era ver quem pode comigo, por exemplo, não sei se o Guilherme ou alguém, trabalhar comigo na constituição dessa listagem, entendeu? Certo. Ou você, Chico. Vamos fazer essa listagem. O que é para nós representativo da sociedade brasileira, entendeu? O pessoal da periferia, o que está organizado, a CUFA, não sei o quê, sabe? Vamos
movimentos importantes que aparecem na imprensa aí, que tem sua própria imprensa, que não sei o quê, né? Uhum. Quem que se dispõe a ajudar você aí nessa coisa? A fazer essa lista e começar, hein? Não, Como é eu que é? posso ajudar, Chico. Eu posso ajudar, claro. Guilherme, a gente pode fazer junto isso? Eu, você Claro, e mais uma pessoa. Quem mais? A Beth, claro. né, que é responsável do... Ah, você, Zelito. Tá bom, nós três, então começamos. Tá bom? Quem, Amanhã Agora, a ô gente Fred, se fala. quem, Oi. quem puder dar uma não, mão nisso seria o Luciano também, né, Luciano? Você poderia? Não, a gente vai fazendo e vai colocando no grupo aí. É. Isso, Entendeu? a gente vai A primeira ajudando lista, no E no paralelo aí. grupo, a primeira lista a gente faz amanhã. A gente pensa numa data, vê as agendas dos movimentos, de tudo que tem aí para não colidir também. Pensa numa data. Aí eu vejo a agenda com a Marli, peço para ela ver lá dos movimentos sociais, né, dos movimentos de direitos humanos e tal. Aí eu penso numa data que ainda não esteja ocupada, certo? Aí a gente vem com algumas propostas de data para a próxima segunda-feira. E na segunda-feira que vem a gente tem o convite, a data e a lista de para quem mandar esse convite. e E até começa lá, Chico, É. até lá a gente já falou com o Guilherme também para saber do direito já, tá certo? Aham. Então, a gente já deu 2 passos que eu acho que são fundamentais nesse momento. Além disso, tem a Feira da Vila, tem a panfletagem, tem as outras coisas. A gente precisa fazer a reunião com o pool de ideias aqui para pensar a questão da comunicação. Então, tem muita coisa para fazer já. E eu acho que com essas propostas aqui que eu trago hoje, a gente, pelo menos esse primeiro momento da campanha, a gente resolve ela, sabe? A gente já tem uns lugares para ir, né? Já tem umas panfletagens para fazer, a gente tem uma reunião organizativa dos movimentos sociais, a gente tem os contatos dessas pessoas, então não estamos falando aqui no vazio, né? Eu vou envolver o Allen Abert também, que tem o contato de todo mundo, e a gente vai fazer essa reunião ser uma reunião importante. É isso que eu falo, se a gente tiver 30 desses 250 que a gente vai nomear, a gente faz um coletivo de campanha muito forte, entendeu? E aí nós vamos ficar pequenininho lá dentro, porque isso é que interessa, né? A gente tem que ser um deles, né? Não é isso, Chico? Perfeito, perfeito. Uma coisa, o Fred, quando você fala nas entidades de classe, você fala nacional, né? Estou falando tudo nacional, porque a campanha é nacional, né? Sim. E aí tem o Porque, É nacional, então, por os exemplo, catadores é nacional, os indígenas é nacional, os negros é nacional, tudo movimento nacional. então, porque a gente tem entidade de classe, a gente tem várias no MCCE que a gente pode fazer essa conversa também. E tem Lógico, você já tem toda um monte de afinidade, contato, toda né? afinidade com o tema, né? Porque eles já estão no Sim. MCCE, né? Aliás, era bom alguém do MCCE também participar dessas conversas nossas na armação disso aí, né, Então, Luciano? eu Não posso... sei se a Eu, CACI eu, ou... não, é que a CACI é estadual, né? Mas não tem importância. Vê se você consegue alguém para nos ajudar nisso, que já tem essa experiência dos meios, dos contatos, das pessoas, né? E tal. Porque a gente faz isso rapidinho, entendeu? E aí é mais um negócio de você, eu, o Chico, reforçar com o telefonema, né? Esse negócio, né? Ok. Usar mais o Ok? telefone, usar mais o telefone. Eu tô, Vamos usar bastante o telefone nessa fase aí. Porque é isso, né? A gente precisa fazer com que essa campanha tenha uma perspectiva de enraizamento muito amplo, né? E eu acho que é essa reunião que vai dar isso, entendeu, Chico? aham. Agora, me diga uma Essa coisa só, uma coisa que só para deixar claro, a reunião com esse grupão todo que a gente conseguiria juntar seria virtual ou presencial? Não, tem que ser híbrida, né, Chico?
Internet, Tem que né? ser híbrido, né? Porque se for local, vai for ter só gente do Brasil presencial, todo. Vai você já ter. tira um monte de gente. Se for só no Zoom, já fica ruim, né? Porque perde o calor humano, né? O olho no olho. Mas a gente faz, por exemplo, lá na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política, que eles ofereceram espaço para umas reuniões, a gente pode fazer lá, a gente pode fazer numa sala da PUC, a gente pede. Tem o seguinte, que vai ter gente do Brasil todo que não vai poder vir para cá para isso. E que Por seria bom isso, por isso é participar. híbrido, né? Hã? Por isso que ele falou em híbrido. É híbrido. Porque a gente faz. Quem puder ir no local vai, quem não puder participa Mas Virtualmente. assim, não é uma virtualmente. reunião para ter 200 pessoas, é uma reunião para ter 30 pessoas, 35, uma de cada entidade, percebe? Aham. Eu vou convidar o Gilmar Mauro, eu não vou convidar o representante de São Paulo, eu vou convidar o representante nacional. Aham. Aí, se ele não puder, vai outra pessoa, mas ele já discutiu no board dele lá, certo? Aí a mesma coisa a Federação dos Petroleiros, a mesma coisa não sei o quê e tal, você entendeu? É isso, uma coisa nacional, né? Certo. É uma coisa nacional. Uhum. Então, vamos ter 10 pessoas, 15 no local e mais 15 a 20 híbrida, né? Uhum. À Agora, distância. diga uma coisa só, eu acho que está mais ou menos, tudo isso nós estamos mais ou menos já de acordo, não tem mais nada específico a decidir, que nós gostaria de fazer ainda duas coisas, outros informes que a gente tenha por aqui e pedir especificamente para o Luciano como é que está funcionando o negócio dentro do MCCE, que vai ser, a MCCE é uma base de trabalho fundamental dessa campanha, por exemplo, para preparar o pessoal para o trabalho de fiscalização. Vai ter que ter quase manuais, fazer umas coisas desse tipo, que a MCCE Vamos ter que vai ter fazer que uns fazer. cursinhos, né? Tipo, umas instruções no YouTube, né? Umas coisas assim, né? Então, Chico, eu queria aproveitar para falar isso. Eu até coloquei lá no grupo, eu falei hoje com o pessoal do comitê do MCC do Amazonas, e eles toparam fazer o lançamento da campanha no Amazonas. Aham. Então a gente amplia isso, colocando outros estados. Já tem alguém de Amazonas para reunião. Isso. E ele já falou que pode colocar ele no grupo que ele participa. E com isso, ele tem uma articulação muito boa lá, ele é da OAB também. Tem um Já grupo botei muito. no, Já já botei botou? no grupo, ele já agradeceu, já está. Eu não vi agora depois. É, Então, isso é bom porque a gente já faz um caminho maior aí e isso ajuda. Então, do MCCE, a gente tem essa facilidade. A nossa próxima reunião do MCCE é no dia 17 e vai ser na CNBB. E nós vamos discutir esse assunto porque é híbrida também. Muito bem. Isso é Tá? ótimo. Então, Muito esse vai ser bom. um dos itens da pauta e a gente consegue fazer. Na CNBB, a gente consegue reunir bastante gente e consegue fazer uma conversa melhor para poder deslanchar isso. Então, é 17 de setembro é a o mesmo dia reunião. da outra ali? É o mesmo Não, dia da outra do direito já? Ficou Não, 15, direito já né? é 15 é de É 15. 15. setembro. É 15 de setembro às 17 horas. Acho que é Isso. por isso a confusão. 17h30. É, É. E a nossa é 17h30. 17 em Brasília, às 10 da manhã 17 de setembro ou de agosto? de setembro. De agosto já foi. Setembro de agosto foi ontem. Foi ontem. Desculpa. Então Olha, a gente tá articulando isso aí para a Acho que gente eu. poder fazer essa conversa lá na CNBB, tá? Ó, o Mikael vai sair? Ele tem que sair para fisioterapia? Tá sem áudio. Micael? É.
Acho que ele mas tem que sair nesse horário, né? ele está sem áudio ali, mas É. tudo bem. Tá fechado ali. Então, mas a outra coisa que eu queria falar é que nesta quarta-feira, Chico, tem Pronto. na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pode falar, Michel. Você tem que sair, né? Não, eu vou ter que sair, desculpe. Eu só pedi autorização para o grupo e eu já recebi agora, me acabou de mandar nossa querida a última versão para eu fazer fotocópias e com a aprovação do grupo eu vou distribuir, eu vou nos sábados, às vezes, na Praça Benedito Calixto e no domingo no Bexiga. E lá é um pessoal que são artesãos e são gente que vende coisas velhas, é um pessoal mais assim do nosso lado, tá certo? Então, se eu puder fazer 200, se vocês autorizam fazer 200 cópias em casa e vou lá e eu entrego um por um porque eu conheço as pessoas, só isso daí. Perfeito. Autorizado? Ok, ok. Perfeito. Maravilha. Gratidão. As Gratidão. matrizes estarão sempre com a mídia, certo, Micael? As Eu matrizes passei estarão para sempre ele com a agora. mídia. Passei. Autorizado com votos de louvor. Na Praça É. Benedito Calixto, procure lá o Edson Lima, que é o autor na praça, que é Ah, o nosso autor na parceiro, praça. Ó, que é nosso parceiro. O ótimo. Fred também é amigo dele lá. Nós temos ótimo. também um sebo lá do... como que chama, Mauro? Dos... Hein? Hein? Eu não sei. Então, tem um sebo lá maravilhoso, tá certo? E aí entra muita gente, assim, da nossa, diria assim, entre aspas, nossa estirpe, do nosso barro, tá certo? Ok, Então, vamos deixar lá também para o pessoal, gente. tá bom, Michel. Gratidão, me despeço, até a próxima segunda. Beijo no coração de vocês. Até. Obrigada. Viva. Gratidão, Abraço. gratidão. Tchau, tchau. Até Tchau. mais. Então, voltando aqui, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai discutir a reforma do Código Eleitoral. E isso é uma bomba, porque altera a lei da ficha limpa e altera a lei contra a compra de votos. A gente pode estar com uma bomba relógio ligada aí que muda tudo o que nós estamos discutindo aqui. Então, nós estamos lá fazendo a nossa mobilização. Marlon está em Brasília também, quarta-feira estará lá. A gente vai fazer uma pressão nos senadores, especialmente os que estão na Comissão de Constituição e Justiça, para tentar segurar essa alteração do Código Eleitoral. Então, eu posso colocar lá no grupo que nós encaminhamos hoje uma nota, que é o que a gente está usando para falar aí do perigo, que é o que a gente está fazendo desde que começou essa discussão, da Não, tentativa vamos de divulgar, mudança. né? Vamos pedir para as entidades todas divulgar essa nota, né, Luciano? A Isso, Rede B se exatamente. compromete já a divulgar. Pode pôr aí. Tá bom, eu já coloco aqui no grupo e a gente tem que ter essa atenção, acho que concentrar para quarta-feira, tentar fazer um mutirão aí de que as pessoas mandem mensagem para os senadores e façam aquela pressão para eles saberem que a gente está acompanhando. Mas só uma coisa, Luciano. Sim. Isso daí, você falou que muda tudo, mas o substrato lá continua sendo a compra e venda de votos, certo? Quer dizer, Então, o que que muda? O que que muda? No caso específico da lei de compra de voto, muda que nós conseguimos alterar uma coisa que era a proporcionalidade. Antes, você tinha que comprovar que comprou um monte de voto. Não faz sentido, né? É a mesma coisa que exigir recibo de traficante. A compra de voto é um negócio feito escondido, sigiloso. Para você conseguir provar isso é uma coisa dificílima. Nós conseguimos, através da jurisprudência, que se comprou um voto, já está caracterizado que comprou voto e caça o registro. Então, a alteração do código está voltando à discussão da proporcionalidade. Tem que ser com números. Vai ficar a cargo do juiz entender se é ou não é, substancial a compra de votos, se influenciou o resultado da eleição. Voltamos para a estaca zero de novo. Tá. Então, Mas isso só fortalece a luta, né? Quer dizer. Sim. Então, é isso aí. Tá bom. Então, era isso que eu queria dar de informe para vocês. Ótimo. E eu quero dar um informe rapidinho aí, que para mim foi muito significativo, porque eu estava sempre
chamando o pessoal da Comissão Brasileira de Justiça e Paz para entrar nesse processo. E eles tinham, já assinaram, inclusive, já assinaram tudo, a comissão está aparecendo lá como entidades, mas não acontecia nada, porque eles estão nas atividades deles. E agora, hoje, eu recebi um telefonema do Daniel Salles, que é o secretário executivo, dando para mim o quadro, e eles vão começar agora a mexer, inclusive vão pedir participação em algumas atividades deles de tipo comunicação geral, etc. E, ao mesmo tempo, vamos dizer, eu tenho a impressão que preparar o caminho, porque eles trabalham com um grupo grande de bispos, que são os bispos progressistas, entendeu? Que estão realmente a fim de mexer nessas coisas, né? Então, desde o Dom Leonardo, lá, esses grandes bispos que são realmente de Dom Mol, etc., que tá, e eles agora eles vão, digamos que na minha conversa com ele hoje pelo telefone, deu para levantar todas as dúvidas. E então vamos tocar o bonde para frente. Então vai ter possivelmente um lançamento do manifesto lá em Brasília, né, puxando agora. Boa, Eu boa. já chuchei também a Jovita de novo, então com Jovita, que é o IFC, né? Instituto IFC. IFC, e Isso. o MCCE como que chama, e a Comissão de Justiça e Paz, pode-se fazer uma coisa bastante significativa lá em Brasília, para jogar o problema. Quer dizer, aquela ideia de que essas reuniões não são propriamente festivas e simplesmente com discursos, mas é uma reunião de discussão para a turma tomar consciência do que é a questão, quer dizer, juntar isso com a questão das emendas, juntar tudo isso, e o pessoal perceber que é um ponto ali onde tem que realmente concentrar força. Mas isso só para dar essa Aí, informação, que para mim foi muito interessante maravilha, essa reunião, né? Essa conversa, maravilha. né? Também queria só. Ontem eu falei rapidamente com o Padre Júlio, né, que a gente tinha combinado. Não Ah, consegui explicar muito a proposta, porque foi rapidinho, mas eu perguntei se fosse, de repente, o Chico ou alguém fosse lá no final da missa, que ele abre espaço, às vezes, para alguns movimentos, tudo. Ele falou que sim, que poderia combinar aí. Acho que se o Chico fosse, seria uma presença forte lá, né? Para aham. explicar, tem que ser muito rápido, porque é o final da missa, as pessoas É. normalmente já estão Não, nossa, cansadas. Mas aí nossa. só levantar que tem esse manifesto, aí a gente fala lá o endereço do manifesto, e aí depois ver se isso desencadeia alguma coisa, né? Puxa Então, vida, maravilha. Isso, aí ó, ele falou que é para Bem, combinar, a hora que for. não, porque o Júlio tem quantas pessoas, seguidores Não, dele? ele no Instagram dele tem mais de 2 milhões. Aí teria que ver se ele também, além disso, vai se prontificar a colocar alguma coisa. Mas aí, indo lá, no horário da missa, quantas visualizações na hora? Tem umas 5.000 pessoas Seguindo a... assistindo na hora. Aí depois isso fica também, e o pessoal continua vendo, né? Mas É, online em torno de 5.000. puxa vida. Então, aí, assim, a gente fala do manifesto, da proposta, e aí depois ele, de repente, pode ir lá falar que ele assina também, Nossa. simbolicamente, né? E ele fez isso outro dia com o plebiscito, né? O pessoal, o Peterson foi lá, levou para deixar a urna lá no final, e aí ele falou, eu assino aqui agora, isso tudo chama atenção, né? E aí depois de repente a gente pode pedir para ele fazer um videozinho e colocar, se ele colocar no perfil dele, né? É um videozinho. Esse negócio dos vídeos que eu acho bom usar, porque eu estou sentindo que eu estou sistematicamente mandando esses cortes que existem. Ainda está faltando o corte com o Fred. É o último que tem ainda por pôr. Mas eu sinto que cada vez que eu faço uma distribuição desses cortes, aumenta o número das adesões. Entende? Pô, mais uhum, 20, mais 30. Então, isso está funcionando como sistema.
Então, você, se puser uma dessas agora com o Júlio, acho que dá um salto qualitativo, dá um salto quantitativo importante, viu? O dia que for, é só combinar, eu aviso para ele. Se você me amarrando isso lá, você me avisa tal dia. Não, Eu, acho que fica mais à disponibilidade de vocês, porque a gente está lá todo domingo, ele também. Aí, o dia que vocês acharem que é conveniente, eu aviso antes. Falo, vocês, Júlio. vocês quem? Se você puder ir, Chico, eu não sei como é que você está agora, se você teria Eu condições de posso, ir. por uma dessas assim, uma ida e uma volta, Ah, simplesmente eu posso. então, aí o E, dia que você estiver disposto também, né? Não sei se tem é, que se recuperar aí da queda, tudo. não, agora Aí o dia que eu você achar que dá, é já só. tô, minha licença médica foi até o dia 24. Depois de Ah, 24 eu tô livre, tá bom. certo? Tá Uhum. certo. Então, Então, poderia, se você achar que dá, no outro domingo, então, seguinte, né? no domingo, o próximo domingo é dia. Que dia que é o próximo domingo? Dia 28, né? Hã? Depois do 24 é o 28. Ah, não, isso é setembro. 24, depois é dia 7. Dia 31. 31, desculpa. 31. 31. É, 31 24 é domingo. 31. fica juntinho do negócio da OAB, que é 29, né? Aliás, Chico, 29 isso é é na sexta, importante. né? Importante você ter comentado que eu já estava esquecendo. 29, nós precisamos fazer uma mobilização, que eu tinha falado, precisamos fazer uma mobilização, divulgar muito isso, precisamos ter gente lá. Esse é Aham. um momento importante para a gente dar uma alavancada também. E aí, talvez, Fred, convidar essas lideranças que a gente puder para ir na OAB também seria interessante, Isso. Uhum. né? É, Aí podem ser as do Estado. Por exemplo, o nosso amigo lá da Comissão de Justiça e Paz, que é presidente do Sindicato dos Economistas, lá, o Odilon. o Dilon. Odilon Guedes. Então, essas pessoas na OAB aqui em São Paulo vai bem, porque é estadual, né? Isso. Então, é bom a gente fazer essas convocações aí para estarem lá, fortalecer Eu esse vou ligar evento para o aí. Odilon. Então. Vou ligar para o Odilon. Tá bom. Ótimo, então Tá vamos lá. bom? Mas E, então, Chico, eu olhei aqui, você não colocou o Carlos Santiago do Amazonas no grupo, não. não? Não, No nosso grupo? não colocou. Não. No grupo o compra de votos? É, Não entrou, ele pega a não. lista. Não? Então preciso verificar. Ele já respondeu que está de acordo, etc., mas não, colocar no grupo, talvez eu me engane na coisa. Talvez a Miriam possa ajudar. Você precisa colocar como administradora, né? Acho que está só o Chico, não É é? só o Chico. Mas Você precisa assim, o que colocar, pode, Chico. se você tentou colocar, Chico, o que pode ser é que ele não aceite entrar imediatamente, ele tem que clicar no link para. Você não lembra se você tentou e aconteceu isso. Eu não sei o que eu mandei para ele. Eu Ah, fiquei meio perdido hoje na internet. Pode ser que o Chico tenha conversado com ele, Não, eu não? conversado por No, internet. Não, Só. então, pode ter conversado no Zap, ter Isso. adicionado ele não no grupo. Ah, Você pode ter adicionado na conversado com ele. conversa comigo e não no grupo. É, isso. Por isso que é Sei, bom ter mais administradores, porque aí facilita isso, a gente já coloca no grupo. certo. Então, como é que faz isso, Miriam? Você para ser Coloca a Miriam administrador, como administradora, você põe o tem que ir lá em Luciano. cima, nos membros, aí clicar, no nome da pessoa e aí acrescentar como administrador. Você tem que ver a lista de pessoas que estão no grupo, visualizar a lista de pessoas. Espera aí, agora eu não entendi. O que tem que fazer agora? Quando você entrar no grupo e É, clicar lá em cima no nome do grupo, você consegue ver o número de os membros do grupo, sei. Isso que dados eu do achei. grupo. Isso que eu achei que já estava. Mas Então, aí, isso, quando você clica, você vê todos os nomes, não vê? isso que eu achei que ele já estava. Mas pelo visto não está. O que eu faço para ele estar?
Aí você adiciona um membro, como você fez todos os outros. Mas o que o Luciano está sugerindo é de você me colocar e colocar mais alguém que você queira como administrador também. Não, já está decidido já. Óbvio. É que é você que tem que fazer. Eu E sei que fazer. coloca a Miriam como administradora também. Tá certo, tá bom. Depois eu posso te fazer um passo a passo com você, se você não conseguir fazer hoje, amanhã a gente faz isso, tá bom, Chico? Certo, ok. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Bem, gente, se Eu não tem mais preciso sair nada, agora, gente. se não tiver mais nada a tratar, todo mundo falou, a gente já pode suspender a reunião. Pode? Nada mais tendo a tratar, Está aprovado encerrada. a nossa pauta. Tá bom, gente. Boa semana aí. Tá bom. Temos Boa Grande semana. abraço. bastante coisa aí. Vocês também. Falou, obrigado. Boa noite, Tchau, tchau. abraço. Tchau. Boa noite. Tchau.